Saúde e transformação digital. Hoje a gente está aqui com o Fábio Nogue, da Unimed Odonto. Certo, Fábio? Certo. Muito prazer. Obrigado Prazer, por ter Eduardo. vindo aqui. Bem. E nós vamos falar sobre como é se transformar dentro de um setor que é dito como mais tradicional do modo geral. Mas antes de fato a gente começar esse papo, conta um pouquinho de quem é você e basicamente o que você está fazendo na Unimed Odonto. Ok. Bom, meu nome é Fábio, né? Eu sou gerente de estratégia comercial e também da parte operacional da operação de odontologia da Seguros Unimed, empresa Unimed Odonto, né? Então toda a operação do odontológico ela fica sob a minha gestão. Bacana, bacana. Bom, vamos lá começar nossa conversa sobre transformação. A gente vem falando com nessas diversas entrevistas que a gente vem fazendo sobre diversos setores. Já falamos com o setor de saúde em alguns momentos, falamos com construção civil e essencialmente quando a gente fala de empresas mais tradicionais, a gente vê uma notória diferença entre o discurso que se tem nas empresas tradicionais e o discurso das startups quando se fala de transformação de modo geral. Como é que você enxerga no mercado de planos de saúde, por exemplo, que por si só deve ter uma porrada de restrições, né, de como fazer, como não fazer. Como é que vocês vêm transitando nesse mercado para vender, para se promover, considerando não só as dificuldades que o setor tem, né, do ponto de vista de regras, etc., mas para esse novo consumidor que está mais informado, que está com a mão na informação, que está ali sim, praticamente real time com as coisas? Ok, eu acho que convém aí até a gente retomar um pouco esse alinhamento em relação ao conservadorismo desse mercado. Perfeito. Né? O que acontece? Tanto o mercado de saúde, de planos de saúde, de planos odontológicos, como seguros em geral, né? Eles sempre trabalharam muito forte a parte de gestão de risco. Então, diferentemente de qualquer produto, então, por exemplo, a fábrica produz uma camisa. Eu tenho aqui muito estabelecido os custos dos insumos, o custo da mão de obra, o custo do produto, ele é muito mais tangibilizado. Já na parte de planos de saúde, odontológicos e seguros, você trabalha com uma estimativa, com uma expectativa. Então, existe um componente de risco atrelado à própria formação de preço. E com base nesse histórico, né, essas empresas se estruturaram trabalhando com processos, com barreiras, com controles muito firmes em termos de governança corporativa, justamente para mitigar esse risco. Legal. Só que isso acaba impactando no cliente final. Por quê? Porque gera situações onde você tem realmente uma maior burocracia na utilização do produto, do serviço. E eu acredito que realmente o que vem acontecendo com as novas tecnologias é uma mudança no perfil, na exigência do consumidor final, né? Então, e aí lembrando de uma máxima lá da Disney, né, de uma das lições da Disney, que concorrente não é somente aquela empresa que trabalha no mesmo setor que você atua. Concorrente é qualquer empresa efetivamente que o cliente te compara. Total. Então, se você vende online um e-commerce, ele compra lá na Amazon, por exemplo, e ele está comparando a sua operação com a operação de outra empresa. E acho que tem outro elemento que também tem a ver com... A gente está concorrendo com a atenção também, Exato. né? Porque não se trata mais da concorrência, porque assim, no mercado, onde, se a gente olhar historicamente, né, não só o mercado, mas a história da nossa relação de consumo no mundo, a gente falava muito sobre as empresas terem uma via muito unilateral, né, em relação... Ela tinha um mercado de massa, ela pegava e dizia, olha, esses são os produtos que eu tenho para ofertar, ao passo que o consumidor não tinha muita voz. Quando ele começa a ter mais voz, ele começa a ter uma oferta de coisas, né? E aí, quando você fala do meio digital, principalmente, você não está competindo só com outras empresas do mesmo setor, você está competindo com a atenção dele ao longo do dia. Exato. E como é que... Por que eu estou te falando isso? Como é que na Unimed, né, eu acho que quando você falou assim para mim, de que para eu calcular, por exemplo, a precificação, né, eu preciso ter meio que modelos preditivos, né, para poder chegar nesse cálculo. Isso, ou seja, já culturalmente, vocês já estão trabalhando matemática para a construção do produto, para a precificação do produto, né? Só que quando a gente vai olhar para comportamento, provavelmente a gente já tem um insumo muito forte aí dentro da Unimed para poder traduzir na comunicação também esse uso de predição. Isso acontece? Como é que na prática você enxerga essa conexão do uso de preditivo ou dessa transformação que vem acontecendo nesse modelo de atenção? O que culturalmente, a pergunta é, para ser mais objetivo, o que culturalmente dentro da Unimed você vem sentindo de mudanças que estão sendo feitas para atender esse novo consumidor?
Você tocou justamente, Edu, né, nessa questão do empoderamento do consumidor final. Perfeito. Em relação a qualquer tipo de consumo de serviço ou de produto. E eu entendo sim que o consumidor ele é muito mais exigente e ele passa a trabalhar de uma forma muito mais com muito mais exigências mesmo em relação às empresas que fornecem serviços para eles. Tá? Qual que é o desafio não somente da Unimed, como de qualquer outra empresa no setor? Você tem uma estrutura, né, que é muito robusta, né? Você tem um modelo que ele é muito controlado em termos de riscos e você tem que trabalhar a inovação. Então, aí eu vou citar o exemplo da Seguros Unimed, né? Como que a Seguros Unimed trabalhou e que também tem sido a saída de algumas empresas. Né? A Seguros Unimed, há cerca de quase 3 anos atrás, constituiu uma célula de inovação Legal. Chamada Stormia, que inclusive fica fisicamente fora da Seguros Unimed e que tem uma autonomia, né, de gestão e trabalha com modelos ágeis, identificando problemas na jornada dos clientes e levando esses problemas para repensar soluções, mas fora do âmbito tradicional. Com autonomia, né, de fato. Com autonomia e não com os mesmos vieses e com talvez os limites que a gente geralmente tem trabalhando dentro da empresa, porque a gente trabalha no mercado altamente regulado. Então, esses modelos, eles começam a trabalhar muito na parte de digital, na parte de confecção de apps, né? Criando MVPs, prototipando, lançando piloto, e isso vai trazendo um novo ar também, que acaba repercutindo no cliente final. O cliente final ele começa a ter mais simplicidade, mais acesso à informação, isso atua no empoderamento dele. Então, isso já trabalha, mas ainda eu vejo que é uma situação ainda periférica. Eu estou trabalhando partes da operação e estou dando mais acesso à informação e a serviços para o consumidor final. Paralelo a isso, eu acho que também vem outros pilotos de modelos mais colaborativos, né, na gestão de saúde. Então, aí a gente pensa em processos de atenção primária em saúde, né? em pilotos envolvendo modelos de remuneração diferenciados para o prestador, né? Que tem que ser testados justamente com base na nossa experiência, mas vislumbrando aí um compartilhamento, seja em termos de riscos, né? Seja em termos de resultado com o prestador. Para romper, para criar uma disrupção nesse cenário que é muito ambíguo, né, que é muito dicotômico entre o prestador, o consumidor e a operadora que quer cada um maximizar seus ganhos, só que no final ele acaba gerando conflitos. Então, como a gente pode gerar modelos mais colaborativos, tendo em vista, né, o uso de novas tecnologias? Eu acho que esse é o desafio. Tá, então você está me dizendo que num cenário onde você tem, né, alguns players ali que precisam estar em sintonia para conseguir deixar o consumidor no centro, deixando ele no centro para que a gente consiga dar as respostas, sejam elas culturais, tecnológicas, de conhecimento, ou seja, o que compete à transformação, nas tracks da transformação digital do modo geral. Bacana. E como é que você enxerga nos dias de hoje o principal desafio, que acho que vocês estão se adaptando, né, vendo tudo isso, mas o que você fala assim, cara, tem um ponto que está doendo, que está difícil, mas isso porque é a característica do setor, ou isso é a característica da economia, do cenário, o que está difícil nesse aspecto? Eu creio que o mais complicado, tá? E aí falando uma perspectiva mais pessoal, é o modelo altamente regulado, né? Então a gente trabalha com uma regulação muito forte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? E toda a governança que tem que ser instituída para a gente criar novos modelos é lá muito grande. Então isso acaba atravancando um pouco o processo de inovação. Mas a gente percebe sim uma predisposição da agência que tem trazido os atores aí para debate, justamente para tentar conformar novos modelos, e tem que ser colaborativo. É um processo de transformação onde cada ator ele tem que contribuir e construir novas soluções, né? Mas assim, agora pensando muito levemente sobre esse assunto, a sensação que eu tenho, na real, é que
parece que tem um descolamento de quem regula ainda, do processo do que é essa transformação. A tua fala me diz que sim, tem uma aproximação acontecendo por parte de quem regula, Sim. né? Mas, de modo geral, você não acha que está muito atrasado ainda? Assim, o regulador hoje ele não está muito descolado? E eu vou falar assim, vamos pensar em Uber, Airbnb, no Uber você tem lá, né, quem regula o transporte, né, ou deveria, tentando aplicar regras que muitas vezes não são aplicáveis a um contexto de sociedade, a um contexto econômico diferente. Você acha que você sente isso também, quem está regulando hoje seguros, por exemplo? Acredito que existe... Tem um delay aí? Eu acho que existe um delay grande, né? Mas, como disse, eu acho que ele é um processo, né? É um processo que ele tem que ser construído. Então, também tem o porquê, né, desse excesso de regulação, né? Então, a regulação ela existe justamente para proteger aquele que é hipossuficiente, o consumidor final. Então, ela em si ela é boa. A questão é como que a gente constrói um diálogo, né, mais coletivo para poder compor, via intercooperação entre atores, novos cenários e novos pilotos. E mais responsivo também, né? Porque de uma forma mais responsiva e ágil. Né? Exato, porque eu acho que a dificuldade agora, na tua fala, a minha interpretação é que ninguém está fechando os olhos para tudo. Quem está regulando não está fechando os olhos para o que está mudando. Talvez a dificuldade seja em comunicar de que eles estão ouvindo o que está acontecendo. Sim. Porque a sensação que eu tenho quando olho para todas as regulações de diferentes setores é que eles ficam numa caixa preta, né, e sim estão prestando atenção no que o mercado, do que os consumidores estão reivindicando, mas não dão uma resposta. Olha, nós estamos olhando, estamos sabendo, só que a gente precisa ir com calma, porque quando se trata de saúde, se trata de uma questão de segurança. Exato. Né? Mas só que isso não é comunicado muitas vezes para o consumidor final. E aí, a Unimed, no caso, está no meio desse fogo cruzado, porque muitas vezes a gente é cobrado, né? A Unimed é cobrada por uma mudança que ela não pode ser ágil porque tem um processo a ser seguido, né? E como é que vocês colocam no balanço tudo isso? Mas isso aí na perspectiva de ambiente externo, né, Edu? Sim, Eu claro. acho que também tem um desafio muito grande que se refere ao ambiente interno. Excelente. Que é justamente a excessiva departamentalização. Então, o modelo tradicional, né, de organização das empresas ela é extremamente departamentalizado em silos. Então, e muitas vezes esses silos, esses departamentos têm objetivos por vezes conflitantes. Entendo. E cada um puxa para um lado, cada um né? puxa, cada um tem a sua responsabilidade, né? Então, um desafio que eu acho que se imprime, pensando em organizações que querem ser relevantes no futuro, é como criar um modelo de gestão mais transversal e que tenha um foco no cliente final. Entendo. E você acha que na Unimed se colocaria em prática como? Diversidade, multifuncionalidade? Que tipo de características as equipes multifuncionais deveriam ter para poder conseguir tocar isso? E ser menos criação de silos e mais horizontal e mais... Que experimentos você vem vivenciando nesse tempo que você está na empresa? Eu acho que a constituição de squads para projetos, né, de identificar pontos focais de cada área para trabalhar em projetos integrados com uma visão colaborativa, Legal. Já ajuda. Mas eu entendo, sim, que existe um caminho no sentido das organizações, né, elas terem uma estrutura de trabalho que não elimine os departamentos, mas que tenha lá, seja donos de processos efetivamente ou de linhas de negócio, que se responsabilizem pela cadeia como um todo, para dar agilidade para o processo decisório. Senão, para cada etapa, você tem que passar por uma aprovação em cada silo, você pede o time to market, né? E você acaba perdendo oportunidades relevantes junto ao mercado. Legal. E dentro desse cenário, como é que vocês, entendi dentro de casa, como é que vocês operam para se transformar? Quem é que vocês trazem de fora para se aproximar de vocês, né, para ajudar a se transformar? Consultorias, health techs? Como é que a Unimed enxerga, como que ela aprende, né, assim, além do corpo executivo ali, das pessoas que estão dentro? Quais são os caminhos que vocês percorrem? Eu acredito que nesse processo do Storm, né, que eu comentei, que é a célula de inovação, se trabalha, né, efetivamente identificando, né, oportunidades e captam, né, empresas no mercado para trabalharem. Isso aí vai trazendo uma dinâmica, né? Eu também não acredito numa mudança abrupta, repentina. São processos onde a gente vai trabalhando, né, e de certa forma
a gente vai agregando cada vez mais conhecimento de novas alternativas de processo de trabalho. E com os aprendizados, né? Acho que esse é o ponto importante. Quando você fala acho que foi muito bacana você falar de não ser abrupto, porque o que aconteceu com a explosão das startups, todo mundo agora faz startup, é sexy, né? Pensar ou trabalhar numa startup. O ponto é, as empresas grandes têm muito que aprender com as startups. Mas as startups também têm muito a aprender com as empresas mais tradicionais. E aí, quando você fala de não ser abrupto, é entender que eu tenho que prevalecer e fortalecer as minhas raízes, né, como gestão, etc., que a startup não tem, né, e aprender com o disruptivo. Que é isso que você está me falando, né? É conseguir fazer essa transição acontecer de um modo mais efetivo. Se a gente for trazer agora para os profissionais de vendas, agora específico, né? Como que você está entendendo que deveria ser o profissional de vendas, né, dentro do setor da saúde, dentro de um segmento que é mais complexo, com essas mudanças, com essas transformações? Que características não existem hoje que você fala, cara, precisa ser mais safo em tal elemento, enfim, me conte um pouquinho. Ok. Pensando num time de vendas de alta performance, eu vou citar, então, vou pensar em 2 conjuntos, tá, de atributos que esse profissional tem que desenvolver ou tem que ter. Um primeiro de ordem técnica, um primeiro conjunto de ordem técnica e um segundo conjunto de ordem mais comportamental, Legal. soft skills. Tá? Perfeito. Na questão técnica, eu entendo que esse profissional ele tem que ter um profundo conhecimento do produto, do serviço que ele oferece, tá? Conhecer a operação, efetivamente, os limites, a capacidade, a flexibilidade que a operação da empresa em que ele atua. Legal. E um profundo conhecimento também do mercado. E quando eu falo mercado, estou falando não somente, né, dos concorrentes, estou falando também dos clientes-alvo, estou falando também dos canais de venda e aí por diante. Isso aí é um conjunto basilar, é um domínio cognitivo aí que o profissional ele tem que ter e que, se a gente parar para pensar, é muito similar a uma análise SWOT, né? Que é o ambiente externo e o ambiente interno é aquilo que me dá insumos para eu tornar essa estratégia, fazer uma estratégia em movimento para ação. Na parte comportamental, até para ficar mais fácil entender o meu pensamento, eu penso num input, num output, num input, melhor dizendo, num processo e num output. Né? Qual que seria o grande input do profissional de vendas na minha visão? É o exercício, né, de uma escuta ativa e empática com o cliente. Legal. Então, mais do que ir com discursos prontos, produtos prontos, uma apresentação lá pré-definida, ele tem que ter a sensibilidade para captar do cliente qual que é a dor dele, qual que é a necessidade que ele tem. Pós-escuta ativa, efetivamente, eu acho que tem que ter uma situação interna que é eu vou chamar de um inconformismo transformador. Não cabe mais nesse mundo em transformação, nesse mundo VUCA, Legal, né? Volátil, incerto, ambíguo, né? Complexo. Não cabe mais a gente aceitar respostas do tipo sempre fizemos desse jeito, é assim que a gente trabalha e por diante. Então, esse profissional tem que ter um inconformismo, ele não pode aceitar esse tipo de resposta. Por outro lado, ele pode canalizar isso aí como queixa, ele pode canalizar isso aí de uma forma negativa, ou ele pode tentar gerar transformação. Nesse aspecto que eu estou falando é a postura do profissional, o processo. Captar aquilo que o cliente fala e como que ele pode transformar isso aí. E para que isso possa se tornar um output mesmo, eu entendo que esse profissional ele tem que ter muita habilidade para construir parcerias e alianças estratégicas. Seja no âmbito da equipe de vendas mesmo, com o seu gestor e por diante, seja junto com todas as áreas da empresa, porque hoje, se você parar para pensar, quando a gente fala, por exemplo, de planos odontológicos ou planos médicos para grandes empresas, não é um produto em si. Você tem que entender a necessidade, tem que tentar configurar, de acordo com o perfil daquele cliente, uma solução mais adequada para ele. E aí, é muito importante que esse profissional de vendas, ele conheça
e tenha um bom relacionamento e construa parceria com as áreas internas para tentar conciliar tudo isso aí de modo a entregar valor para o cliente final. Legal. E também essa construção de parceria com os canais de vendas e com o próprio cliente. Né? Então, é uma parceria. Né? Então, preconizando um pouco desse profissional do futuro, digamos assim, que deveria ter, eu acho que cada vez mais valorizando as soft skills, mais do que tentar pensar assim em camada tecnológica, etc., é cada vez mais ser empático. Sim. Você diria que mais do que nunca, o profissional do futuro teria que ser empático, né? Tem que ter soft skills. E perceba que, de certa forma, aqui eu estou falando num perfil muito mais consultivo. Legal. E não de um vendedor que chega lá e apresenta, né, e que tenta, de certa forma, forçar um fechamento. Não, entender realmente o problema do cliente e tentar traduzir isso aí de modo a converter a operação para entregar valor para o cliente final. Mas é curioso porque nem cabe mais, né, esse modelo de Sim. vendas, né? Porque, imagina, se a gente fosse para o passado, em que a venda era um processo, lá na Idade Média, você tinha basicamente os carroceiros, né, que iam vendendo, passando de casa em casa, entregando produtos, eles detinham a informação do que tinha no mercado e ao mesmo tempo vendiam, né? Então era uma questão assim, ó, você compra o que tem e aqui pronto, acabou, né? Eles convenciam as pessoas nisso. No processo onde nós, enquanto consumidores, temos a informação antes de tomar uma decisão, né? Ou seja, o consultivo ele já acontece ali também, eu vou ali para muito mais resolver a dor, não cabe mais, não tem mais espaço, né, para esse tipo de vendedor, né? Você concorda que não tem mais espaço? Concordo. E que recado você daria para quem ainda insiste nesse processo de uma venda muito focada, muito forçada, né? Eu acho que não cabe mais. O próprio cliente acaba expurgando esse tipo de oferta, né? Mas pensando assim, quando você fala no profissional do futuro, eu agregaria mais um skill importante, e até foi uma coisa recente, porque eu nem sabia desse termo recentemente. Tá? Essa semana eu estava conversando com a gerente de RH, né, da Seguros lá, Eliane Spolaor, e a gente, papo bem informal, e ela me comentou de um conceito que ela entende que é muito valioso. Eu falei, é isso aí mesmo, né? O que acontece? Eu entendo que o profissional do futuro, ele vai ter que aprender a desaprender muito rápido e reaprender com muita velocidade. E para isso, ele tem que ter um alto grau de autogerenciamento, de autoconhecimento, para que ele tenha esse desprendimento realmente para abandonar práticas, para conhecimentos, né, que eram tidos como verdadeiros e únicos, tal, e assumir novos comportamentos. E ela me falou, olha, informalmente, ela me falou desse termo que é o Learning Agility. Eu falei, cara, eu fui pesquisar atrás e falei, cara, é isso aí. Porque o que é o profissional Learning Agility, né? É o profissional que ele tem um profundo autoconhecimento, né? E que esse autoconhecimento, de certa forma, traz para ele referências e âncoras para que ele possa trabalhar de uma forma muito assertiva com as pessoas, então ele tem um bom relacionamento com as pessoas, permitindo que ele também possa trabalhar com cenários de mudança, com cenários de transição, orientado para resultados, né? Então, quando ela me falou isso, eu falei, essa palavra mesmo. Palavra. Mas é curioso porque quando fala Learning Agility, a gente mexe com muitas coisas, né? Porque isso muda como o ensino precisa ser dado, isso muda como eu busco informação, isso muda se eu vou para um ensino mais formal ou não, porque não cabe mais para um conceito de Learning Agility, por exemplo, não caberia mais a gente falar em graduações de longo prazo, teria que ser coisa muito curtas, time to market mesmo, assim, uma coisa assim que analisei, peguei a resposta, o que eu preciso aprender com isso, que conhecimento tem que buscar que eu não tenho, que são micro momentos, e aí dá uma resposta. A tua visão seria mais ou menos essa a linha, né? É como se você apropria do conhecimento de uma forma ágil e que isso te leve a uma tomada de decisão assertiva. Mais rapidamente, né? E o que acontece então quando você está lidando com vendedores, com um time, e o que você realmente percebe quando você chega com palavras como transformação digital, mindset ágil? Como é que é, primeiro assim, eles veem como um bicho de 7 cabeças na hora, se assustam, falam que tem mais uma coisa que está transformando? Ou você acha que
eles estão percebendo que essas palavras, apesar de estarem no mainstream, estarem até estressadas demais, é o que está acontecendo de fato e recebe com mais abertura? Na minha visão aí, Edu, eu acho que ainda existe um descompasso muito grande, tá? Então, ainda a gente tem um modelo de gestão de vendas muito focado aí no funil de vendas, efetivamente, mas ainda muito processual. Total. E não tanto pensando nesse mindset de transformação, nesse mindset de crescimento, aí usando o termo lá da Carol Dweck e tudo mais, que é efetivamente a transformação do modelo de uma forma contínua, né? Uma disposição mental para que a gente possa continuamente alargar as fronteiras do nosso conhecimento e até dos desafios que a gente assume. Então, na verdade, ele se assusta ainda, né? Quando a gente fala nisso, por exemplo, o que é isso, né? De fato. Sim. E aí você acha que um convite para essas pessoas conseguirem se desenvolver mais nesse aspecto seria trazer eles para o contexto do porquê está mudando? Porque muitas vezes fala assim, agora vai ser diferente. Às vezes acontece na empresa, agora vai ser diferente, agora a gente vai modernizar tal coisa. E às vezes a ponta da lança, e no mercado de seguros é muito isso, né? Você lida com terceiros vendendo o teu produto, né? Representando o teu produto, a grosso modo, digamos assim, né? Um corretor, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Você precisa convencer essa ponta da lança de que não se trata mais de vender porque agora tem mais uma tecnologia, mas convencer ele de, cara, que as pessoas estão comprando diferente, que elas estão pensando de uma forma diferente. Você coloca aí no lugar de consumidor, que é muito importante, né? Parece que a gente fala consumidor com essas coisas distantes, todos nós somos consumidores, né? Então, você acha que aí tem um quê de chamar esses caras também para essa conversa? Eu acho que tem, justamente por conta daquela conversa anterior que a gente teve relativa à departamentalização. Legal. Então, muitas vezes, numa empresa aí de grande porte, você tem lá uma área de inteligência de mercado, você tem uma área de planejamento estratégico, você tem uma área de inovação, você tem uma área de vendas e geralmente você pode perceber que o processo de inovação ele começa em áreas até mais ou no setor específico de inovação ou em áreas até mais operacionais, né? Entendo. Então eu acho que existe esse descolamento. Mas eu entendo, sim, que existe oportunidade para um modelo mais integrado de gestão. Legal. Onde, efetivamente, você trabalha de uma forma muito mais integrada o marketing com as vendas, com a parte de inteligência de mercado, né? Ancorada nesse planejamento estratégico que, muitas vezes, com a velocidade da mudança, começa de um jeito e no meio do caminho acaba mudando. Entendo. Né? Porque é impossível a gente antecipar todos os cenários que se fazem à nossa frente por conta da tecnologia. Bom, e falando em não antecipar os próximos passos que vêm à frente, vou te fazer uma pergunta que não estava no roteiro, que é basicamente o que é essencial para você, Fábio, pessoa. O que é essencial para mim, e aí eu vou falar um pouquinho da minha visão como liderança, tá? É a gente não perder o propósito. Eu sei que esse é um discurso meio batido, tudo mais, mas eu acho que é o que, de certa forma, deve ser um motor que fundamenta o movimento de toda a organização. É o fator motivador, né? O fator motivador. Então, o papel do líder, na minha visão, é justamente... quando eu penso em liderança, e meu time, eu acho que já ouviu isso aí mais de uma vez, eu penso, na verdade, numa grande orquestra. Até usando uma figura aí que Mário Sérgio Cortella usou já em alguns livros dele, né, do maestro fazendo a regência de toda a orquestra. O líder não é aquele que efetivamente toca melhor violino ou melhor pianista e aí por diante. O maestro não é aquele que tem a expertise do instrumento, mas ele tem um ouvido sensível para identificar, né, as potencialidades e canalizar elas de um modo a convergir, né, o trabalho para uma entrega de valor. Muito bem. Né? Que é uma sinfonia, né? Uma sinfonia bonita se faz o quê? Né? Não tem o violino, o piano, o símbolo, cada um executa o seu papel. Então, nesse propósito, eu acho que o líder, como um grande regente, ele tem que exercer uma liderança muito situacional, na perspectiva de que não é os liderados que têm que se adequar ao líder. O líder, de acordo com o momento,
com a maturidade, com a expertise de cada liderado, ele vai adequar a gestão e para oportunizar a estação da melhor entrega para aquela pessoa. Legal. Né? Então, não atrapalhar, né? Mas criar uma sinergia, elementos que permitam essa harmonização entre as diferentes pessoas. Muito bem. Fábio, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo papo, viu? De verdade. Eu que agradeço aí. Pessoal, esse foi mais um episódio do ProTalks. Se você quiser continuar assistindo esse conteúdo, vá para o YouTube. Se você quiser ouvir esse conteúdo, vá para o Spotify e também no SoundCloud. Até o próximo.